Feliz sábado a todos, uma boa noite. Chegamos ao horário marcado para o nosso estudo da Palavra de Deus e vamos, em nome de Jesus, dar início a essa reunião, louvando a Deus com o hino. Texto da Palavra de Deus que se encontra em Amós, no capítulo 8, e o verso 11. Clara, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esta noite trataremos deste verso e os versos subsequentes, assim como algumas outras declarações do Velho Testamento que lançam luz sobre esses últimos dias. Passagens muitas vezes ignoradas ou que não são adequadamente interpretadas. Nesta noite, o nosso esforço estará em destrinchar esses textos e ver a validade, aplicação para os nossos dias, algo seríssimo vamos aprender a partir de alguns textos relacionados aqui a Amós 8 e alguns textos, então, nos mostrando o papel de Israel, que foi deixado não cumprir um propósito de Deus e agora reside para a Igreja de Deus cumprir o propósito divino neste mundo. Vamos em oração nesta hora, pedindo a orientação e presença divina neste momento.
Pai querido, estamos aqui nessa noite do Santo Sábado, gratos por termos alcançado mais um sábado, o dia do Senhor, para bendizermos o Teu nome, para meditarmos em Tua palavra, para louvarmos e engrandecermos o Seu santo nome. Neste momento, pedimos que essa mensagem seja adequada, de acordo com a Tua palavra transmitida a nós, e que o estudo das Escrituras cada dia mais seja avançado pelo seu povo, e o desejo, então, esteja nos idosos, nos jovens, nos adultos, nas crianças, todos eles possam ser levados ao interesse e ao prazer de meditar nas mensagens que o Senhor quer nos dar nesses últimos e maus dias em que vivemos. Quer o Senhor perdoar os nossos pecados, as nossas faltas e erros, e também rogamos ainda em favor dos enfermos, os aflitos e pobres deste mundo, assim como as famílias enlutadas neste momento. Quer o Senhor confortar a cada um. Tudo isso lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, antes de entrarmos nos slides desse estudo, gostaria de incentivá-los, fiquem à vontade para interagir pelo YouTube, pelo bate-papo ao decorrer do estudo. Ao final, então, da apresentação, vamos procurar, então, dar uma olhada aqui nas mensagens que nos chegam. Então, o tema desta noite que temos para apresentar nos fala sobre fome de pão espiritual. Aqui nós temos, então, o primeiro tópico, um texto, então, da mensageira do Senhor, Ellen White, que declara: na proclamação das verdades do Evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo, a Igreja de Deus na Terra está hoje cumprindo a antiga profecia: florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27, verso 6. Então, a Igreja de Deus cumprindo uma antiga profecia que havia sido dada a Israel. Aqui nos fala uma alusão indireta ao texto de Apocalipse 14, verso 6, verso 7 em diante, onde vemos aí as três mensagens angélicas, contida nelas o Evangelho eterno e a missão de ir a todo mundo. O texto continua: os seguidores de Jesus, em cooperação com inteligências celestiais, estão rapidamente ocupando os lugares solitários da Terra. E como resultado dos seus labores, uma abundante colheita de almas preciosas está em processo. Hoje, como nunca dantes, a disseminação da verdade bíblica por meio de uma igreja consagrada está levando aos filhos dos homens os benefícios prefigurados séculos antes na promessa a Abraão e a Israel, promessa para a igreja de Deus na terra em cada século: abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Gênesis, capítulo 2, verso 2. Aqui nos mostrando a importância do avanço do evangelho no mundo, o papel que a igreja deve beneficiar, cumprindo finalmente aquelas promessas de séculos, até milênios atrás. Continuando, o texto declara:
esta promessa de bênção devia ter encontrado cumprimento em grande medida durante os séculos seguintes ao retorno dos israelitas das terras do seu cativeiro. Era desígnio de Deus que toda a terra fosse preparada para o primeiro advento de Cristo. Assim como hoje, o caminho está sendo preparado para a sua segunda vinda. Texto do Profetas e Reis, na página 703. Então, nós vemos aqui, nessas passagens que encontramos, a realidade de que Israel poderia ter feito muito mais do que fez. Vemos que, de maneira forçosa, Israel foi espalhado no cativeiro babilônico em várias nações do mundo. E deste modo, através dessas aflições, foi uma oportunidade para que o povo de Deus pregasse a mensagem para os gentios e eles fossem convertidos. Vemos alguns vislumbres disso nas histórias de Esther, de Daniel e os seus amigos, como que Deus estava preparado para, então, auxiliá-los nesta obra. No entanto, nós vemos que nos séculos seguintes ao retorno dos israelitas das terras do seu cativeiro, também Israel e Jerusalém deveriam ser um exemplo para todas as nações vizinhas, mas falharam mais uma vez nesse propósito. Deviam preparar o caminho para o advento de Cristo, e a época para este advento de Cristo já estava determinada na profecia dada a Daniel, das 70 semanas. Revelavam, então, em que época, um pouco mais, então, de 400 anos para frente, seria a época de surgir o Messias. Também se cumpre uma série de profecias, assim como a presença da voz do deserto, João Batista, para preparar esse caminho. E assim é hoje. Devemos preparar o caminho agora para a sua segunda vinda. Mensageiros como João Batista, representando, então, no caráter, na vida, nas obras, então, uma correspondência de missão e de prática. Continuando, o primeiro texto que temos aqui para analisar do Velho Testamento, texto bem significativo do profeta Isaías, no capítulo 4, verso 1, diz assim: "E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio." Gostaria, antes de adentrar nos detalhes, ler também os textos que são indicados abaixo, que nos revelam um pouco sobre o significado de alguns símbolos que são revelados para nós. Por exemplo, em João, no capítulo 6, verso 35, temos algo sobre isso. João 6, 35 diz: "E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede." Então, nós temos, claro, uma figura de linguagem para as escrituras também, quanto ao pão, um alimento, então, para a nossa alma, e temos essa referência direta ao próprio Cristo ser o pão da vida. Também diz que não só não terá fome, como quem crê nele não terá sede. E temos a figura da água, então, o dom da vida eterna sendo concedido através do Espírito Santo. No verso 51 diz ainda:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, aqui a referência é direta do pão sendo o próprio Salvador. E Gálatas 3:27 declara: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, a justiça que nos é imputada é Cristo, a sua justiça imputada em nosso favor, que nos dá o direito para a entrada nas mansões celestiais. Se não formos revestidos de Cristo, se a sua justiça não estiver em nosso favor, de nada adiantará. As nossas obras serão vãs. As obras corresponderão a um homem, uma mulher que foi salvo, de modo que, uma vez salvo, a pessoa então agora está andando em novidade de vida e no processo de santificação, já justificado, agora na santificação produzirá frutos correspondentes, os frutos do Espírito. Aqui nesse texto vemos uma classe, e aí mulheres em profecia, assim como podemos ver em Apocalipse, em toda a linguagem do Antigo Testamento também, dos variados profetas, mulheres então representam igreja. Mulheres puras, igrejas então puras. Mulheres corrompidas, igrejas então que se apostataram. E aqui nós vemos 7 mulheres. Qual o caráter delas? É representado na fala apresentada. Elas se achegam ao homem e dizem: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Não tem interesse no pão que este homem oferece e na veste que ele oferece. Então, aqui temos a figura do próprio Cristo. Então, somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então, são igrejas, e aqui fala de uma totalidade de igrejas apostatadas, obviamente que aqui não está adentrando a Igreja de Deus, que permanece em sua pureza, mas que diz, então, de uma totalidade de igrejas corrompidas, e no Apocalipse temos Babilônia, a grande mãe e as suas filhas. Todas elas são denunciadas pelo segundo anjo de Apocalipse 14 e também o outro anjo de Apocalipse 18. Caiu Babilônia. E isso envolve uma denúncia não só da grande meretriz, a mãe, mas também das filhas, que têm um laço de união através de doutrinas em comum, de práticas correspondentes. E aí vemos aqui nesse texto dizendo que são professos crentes, professos cristãos. Querem que seja tirada a vergonha, querem os benefícios de serem identificados como cristãos, mas não querem o alimento oferecido por Cristo. Através das Escrituras, então, uma pessoa fica consciente do caminho para a vida eterna, mas não estão interessados em se alimentar desse pão espiritual. Também não estão interessados em aprender da doutrina da justificação pela fé, se entregar completamente a Deus para Ele efetuar uma obra de transformação. Prosseguindo, essa classe é semelhante ao que Paulo declara em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este é o conselho do apóstolo. Existe uma roupagem exterior, uma aparência, então, de piedade, mas não é algo que se revela nas obras cotidianas
no cuidado para com o próximo e também no zelo, a reverência para com Deus. Destes, afasta-te. Também uma outra passagem do Antigo Testamento, muito interessante, nos diz, então, de um outro homem, um judeu. Vamos ver aqui, Zacarias, capítulo 8, versos 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Essa passagem, um tanto misteriosa, é muito significativa porque ela ainda não se cumpriu. Se cumprirá nos últimos dias. Israel poderia ter desempenhado esse papel que agora é dirigido à igreja, como vimos ao início do estudo. As promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Estão sob condição de obediência às promessas divinas. E, portanto, não cumprirão o papel que poderiam ter cumprido em destaque. Aqui vemos o triunfo final do evangelho neste mundo. Pessoas se despertando. Pessoas, então, de muitas cidades. Pessoas, então, de todas as línguas das nações. E essas pessoas são representadas na figura de 10 homens. Estes, então, vêm de povos e poderosas nações e buscam o Senhor. Buscam na Jerusalém espiritual. E é dito aqui o seguinte, que eles pegarão na orla das vestes de um judeu. Aqui podemos ver, mais uma vez, a figura de Cristo, mas também a figura da igreja representando a Cristo aqui nesta terra, neste mundo. E estes, então, que agora estão cientes da luz que está sendo derramada em todo o mundo. Pessoas falando que vamos depressa, vamos buscar ao Senhor, suplicar o seu favor. E aí é dito, então, que ao chegarem a esse judeu, qual que é a declaração de fé que eles dão? Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Não chegam numa posição de presunção, mas de aprendizado, dispostos, então, a aprender deste humilde judeu, deste humilde povo. É nessa condição que é revelado aqui em Zacarias este texto. E agora nós vamos entrar na continuação na passagem que foi lida antes da oração. E temos nessa passagem de Amós vários detalhes impressionantes. A imagem é dura de se ver, mas é muito necessário de meditarmos nela. Vamos então continuar. Amós, capítulo 8, versos 11 a 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão.
Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. É impressionante o contraste em que nós encontramos aqui. O texto anterior de Zacarias nos fala de um período ainda que há tempo de graça. A luz está irradiando por todo o mundo, essas pessoas são despertadas e rapidamente se juntam ao povo de Deus. Mas no texto de Amós, vemos uma época em que já passou o tempo de graça. Já findou o período para a conversão. O justo continue na sua justiça e o injusto na sua injustiça. Não há mais mudança de posicionamento. Por que isso? Porque o Espírito Santo já não contenderá com os pecadores. A não ser que haja intervenção sobrenatural do Espírito Santo constrangendo nossa consciência, nos levando para a conversão, não há, então, condições de uma mudança, uma transformação de vida. Mas nós vamos lembrar, por exemplo, quando olhamos a experiência de Esaú, irmão de Jacó, que ele ficou muito triste com a situação da perda da primogenitura que ele teve por conta do seu irmão. E naquela situação, ele não houve um arrependimento das suas más práticas, do caminho que ele estava seguindo, pouco espiritual em sua vida, sem condições para ter a primogenitura, ser o sacerdote de toda aquela família. Mas ele ficou triste pelos resultados, pelas consequências. Ficou cheio de remorso. E a experiência aqui, que é apresentada no texto de Amós, diz que a essa altura as pessoas estarão sedentas, esfomeadas, porque queriam ter a oportunidade de ouvir aquela palavra do Senhor que tantas vezes menosprezaram. Tantas vezes deram de ombros, não se importaram, não pararam para ouvir, tiraram tempo para meditar, mas eles dariam tudo agora para ter a oportunidade. E aí a figura que é apresentada no texto, irão errantes de um mar até outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor. Mas o que vai acontecer? Não acharão. Se findou, a mensagem já foi dada, Jesus Cristo saiu do seu trabalho de intercessão no santuário celestial e agora vem, como justo rei, dar a recompensa a cada um. Naqueles dias, então, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, uma sede espiritual. Que situação triste de pensarmos. Ellen White nos traz algumas considerações também sobre este assunto. A Bíblia declara que nos últimos tempos os homens estariam absortos em empresas mundanas, prazeres e enriquecimento. Então, estaria tão agitadas as coisas que os empreendimentos mundanos, prazeres, o enriquecimento, tornaria as pessoas absortas. Diz ainda, estariam cegos para as realidades eternas. Cristo diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39, sermão profético. O mesmo se dá hoje. Os homens lançam-se à caça de lucro e satisfação própria, como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. Nos dias de Noé,
foi dada a advertência do dilúvio vindouro para despertar os homens de sua impiedade e convidá-los ao arrependimento. Assim, a mensagem da próxima vinda de Cristo visa despertar os homens de seu enlevo nas coisas temporais, destina-se a acordá-los para o senso das realidades eternas, para que atenda ao convite para a ceia do Senhor. Vemos aqui nessa leitura que as pessoas, então, estariam preocupadas apenas com o dia de hoje, vivendo como se não tivessem que prestar contas diante de um Deus, não houvesse céu, não houvesse uma vida futura, uma vida após a morte. Viveriam, então, nesta condição. Mas devemos trazer uma mensagem falando da brevidade para o fim de toda a ordem de coisas deste mundo, despertando as pessoas para além das preocupações temporais, acordá-los para a necessidade de pensar na eternidade. O mundo perece pela carência do Evangelho, a fome da palavra de Deus. Poucos pregam a palavra não misturada com tradições humanas. Embora tenham os homens nas mãos a Bíblia, não recebem as bênçãos que para eles Deus nela colocou. Então, o texto do Parábola de Jesus, da página 228, nos diz de um outro problema também. O problema daqueles que são professos cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, adventistas, sejam quais forem. O mundo está perecendo pela carência do quê? Do evangelho ser apresentado. Há uma classe de pessoas hoje, em nosso tempo, que está sedenta, está com fome da palavra de Deus. Mas poucos, muito poucos, pregam a Bíblia da maneira como deveria, destituída de tradições, de ideias, então, equivocadas, quanto justamente as verdades eternas, doutrinas fundamentais que consolidam o cristianismo. Então, é lamentável nós vermos essa situação. O mundo cristão, que deveria dar o exemplo, deveria estar colocando diante das pessoas a verdade, não estão fazendo essa obra. E aí, realmente fica nesta condição de abandono toda uma classe. Vamos continuar, então, nas leituras. Continuando, então, agora um texto do Primeiros Escritos, página 280, diz: Vi anjos rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que estivera ministrando diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E todo o exército dos anjos tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Então, nós encontramos aqui a finalização do selamento dos salvos. Vemos, então,
o anjo com um tinteiro de escrivão ao lado, fazendo uma referência direta a Ezequiel 9, que fala de uma obra de selamento. Ele voltando, então, da terra. Ele informa a Jesus que sua obra está feita. O anjo Gabriel, também, o terceiro anjo das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, diz, então, fiz como me mandaste. Os santos, então, estão todos numerados e selados. Os 144.000 está completo. Neste momento, então, Jesus finaliza sua ministração em favor da raça humana. O Espírito Santo se retira da terra. Em que sentido? Haverá um abandono dos fiéis, então ficarão por conta própria? De modo nenhum. Continuará todo o céu em benefício dos fiéis. Mas, em termos de conversão, terminou essa obra, tanto de Cristo como do Espírito Santo, cada um realizando da sua maneira. Jesus como advogado diante do Pai e o Espírito Santo fazendo o trabalho na mente, no coração do ser humano. Continuando, via então Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais régios trajes. Sobre sua cabeça havia muitas coroas, uma coroa encaixada dentro da outra. Cercado pelo exército dos anjos, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns acusavam a Deus e o amaldiçoavam. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores fora derramada. A última oração aflita fora oferecida. Enfrentado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. A doce voz de misericórdia não mais os haveria de convidar. Quando os santos e o céu todo estiverem interessados em sua salvação, não tiveram eles o menor interesse por si. A vida e a morte foram sido colocadas diante deles. Muitos desejavam a vida, mas não fizeram esforços para obtê-la. Não optaram pela vida e agora não havia sangue expiatório que para purificasse o culpado. Nenhum salvador compassivo que pleiteasse a favor dele e clamasse, poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se uniu a Jesus quando ouviram as terríveis palavras, está feito. Apocalipse 16, 17, está consumado. O plano da salvação se cumprira, mas poucos tinham escolhido aceitá-lo. E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras: tarde demais, tarde demais. A passagem que nós vemos aqui deve nos impressionar. Devemos fazer firme a nossa vocação e eleição diante de Deus. Meditarmos em que classe estamos nos enquadrando atualmente. O plano da salvação poderia ser aceito, então, essa segunda chance para o ser humano por todos. Mas poucos apenas tomaram essa decisão, infelizmente. A leitura continua. Na página 281 do Primeiros Escritos, os que não tinham prezado a palavra de Deus iam apressadamente de um lado para o outro, vagueando de mar a mar, e do norte a oriente em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo: eles não acharão. Há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que não dariam eles por uma palavra de aprovação por parte de Deus? Mas não, devem continuar a ter fome e sede. Dia após dia, desprezaram a salvação,
dando maior apreço às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram seus santos. Os sujos devem permanecer sujos para sempre. Não há uma terceira chance. Vejamos, como eu disse agora há pouco, foi perdido então todos os benefícios de uma vida eterna pelo nosso pai Adão, nossa mãe Eva. Essa oportunidade foi desperdiçada. É justo se fossem exterminados. Mas então foi dada uma segunda chance. E agora, os ímpios que se perderem, não se perderão por conta da culpa de Adão ou coisa do gênero, mas eles fizeram uma escolha ao lado da bandeira negra do inimigo. Preferiram esse caminho. Tiveram oportunidade. O Espírito Santo vem para igualar as condições, visto que a nossa natureza é pecaminosa, propensa para o mal, para o erro. Mas o Espírito Santo vem com uma força sobrenatural, nos impondo uma inimizade contra Satanás. Cumpre a nós cedermos à atração do Espírito Santo, aos seus apelos, e seguir por uma trajetória ascendente ao céu. Porém, muitos não fazem, resistem ao Espírito Santo até o fim. Rejeitam a Jesus e também Jesus na figura dos seus santos. Dariam tudo por uma palavra de aprovação por parte de Deus. Mas já é tarde demais. Gostaria de finalizar esta mensagem com 2 textos bíblicos que nos devem também alegrar, nos fortificar na trajetória cristã, que não estejamos entre aqueles que serão achados em falta. Assim como Ellen White escreve sobre a experiência das 10 virgens e aquelas 5 virgens loucas, é dito que naquelas palavras do lado de fora da festa, quando elas chegam tarde demais, quando a porta já havia se fechado, é dito pelo anfitrião daquela festa, é dito: eu não vos conheço, e são deixados nas trevas da noite. Estas são as palavras mais tristes que podem ser declaradas por Deus. É dito, então, que elas tiveram toda a oportunidade, todo o conhecimento, mas falharam em se entregar completamente a Cristo, se quebrantarem na rocha. E agora, então, são rejeitadas. Aqui, nós lembramos de uma outra passagem também, uma passagem muito semelhante a essa experiência das virgens loucas que nós encontramos lá em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. É necessário uma obediência, uma conformidade para com a vontade de nosso Senhor Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As obras deles testificavam a iniquidade que havia neles ainda, testificavam que não havia a presença da justiça de Cristo imputada e comunicada a eles.
que a atuação amorosa do Espírito Santo, transformando o coração de pedra em coração de carne, não havia ocorrido. Como eu disse, finalizando num tom mais esperançoso, ainda que devamos estar cientes da solenidade do que foi dito nesta noite, é dada a seguinte mensagem. Uma mensagem, então, para aqueles que vivem nesses últimos dias e as coisas não seriam fáceis. Seriam desesperadoras. E é dito o seguinte por Abacuque, no capítulo 3, versos 17 a 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui nós encontramos algo que para nós temos como certo, porque Deus, no mundo natural, temos a certeza que o sol vai nascer, o sol vai se pôr, e assim como programado, assim se repetirá todo dia. Pela sua palavra foram estabelecidos e assim permanecem. Também que a figueira floresça, a vide então dê as uvas, e assim por diante, tudo segundo a sua ordem natural, a reprodução dos animais e tudo mais. As bênçãos de Deus, então, em nossa vida também, fazemos algo e conseguimos alcançar a recompensa daquilo, a recompensa devida. Mas, ainda que tudo fuja do curso natural, e falando de coisas temporais, que seja, ilustrativas também das espirituais, ainda que possa soar que estamos abandonados, a confiança que devemos manifestar é essa apresentada pelo profeta Abacuque. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda que o mundo esteja aparentemente caindo sobre as nossas cabeças. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Devemos exercer confiança e até mesmo alegria. É um desafio, de fato. Um desafio que nos é dado a cumpri-lo em meio às adversidades, nos alegrarmos no Senhor. E temos aqui, então, ainda um último texto para a leitura que vou deixar para mais adiante, para depois do hino final. Deixaremos um texto para finalizarmos. Vamos, então, louvar a Deus mais uma vez com um hino neste momento. Que
Vamos repercutir algumas mensagens que nos chegam nesta noite. Temos vários irmãos, amigos nos acompanhando. E temos aqui, então, um questionamento nos falando se essas 7 igrejas têm algo a ver com as 7 igrejas da Ásia. Então, aquelas 7 mulheres de Isaías 4:1 não fazem nenhuma referência às 7 igrejas do Apocalipse, visto que lá são fases, ao decorrer da história, desde a época dos apóstolos até o fim, 7 períodos, então, que são dados para a igreja com características de um período ou de outro mais forte, algumas com mais reprovação, outras com menos reprovações, e assim por diante. Nós encontramos este aspecto. Inclusive, sobre isso, temos um texto no Ato dos Apóstolos, aliás, que nos fala sobre o fato de realmente essas 7 igrejas não terem ainda que existissem, de fato, aqui não estamos negando que existiam 7 igrejas locais na época dos apóstolos, nessas 7 localidades, e haviam outras mais, mas foram escolhidas essas que ilustravam o caráter que a Igreja de Deus, de maneira geral, no mundo, teria, então, ao decorrer do tempo. E no Ato dos Apóstolos nós temos essa confirmação, uma vez que já sabemos, inclusive, que o número 7 é diversas vezes repetido na palavra de Deus, em especial nas profecias, tem uma representação importante de entendermos dessa totalidade representada pelas totalidade, perfeição, plenitude desta maneira. Então, realmente é importante termos isso bem claro. Na página 585 do Ato dos Apóstolos, nós temos o seguinte texto: os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude, simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Então, está aí patente o que comentamos, e não tem relação com o caso de Isaías 4, que nos fala, então, nos últimos dias, uma plenitude daquelas igrejas apostatadas, unidas no mesmo propósito. Aqui temos alguns comentários do irmão Ronei, falando que Deus, em todos os séculos, tem seus representantes, o plano de Deus para com o seu povo em relação às promessas, sempre as deu sobre condições. E aqui temos, na continuação, também dizendo assim, o irmão Ronei: todos os ensinos das Sagradas Escrituras estão relacionados ao tempo de graça que temos por meio do sacrifício de Cristo. O assunto do plano da redenção, a compreensão do santuário terrestre e celestial fez toda uma diferença para aqueles irmãos em 1844. Assim como em 1844, quando as profecias de Daniel e Apocalipse testificaram do cumprimento da primeira aplicação da parábola das 10 virgens, hoje, igualmente, na segunda aplicação, o selamento a que se refere em Apocalipse reporta-nos aos dias do povo de Deus no Egito, junto com o livramento que nos assegura hoje as promessas. Que possamos juntos avaliarmos nossas posições de maneira a assegurar tais promessas. Agradeço também aqui o irmão Mário, que nos deixa um texto dos primeiros escritos, na página 141,
que diz que a pessoa que apaga o espírito será levada a desprezar as profecias, que são legítimo fruto do espírito. Um texto assim maravilhoso, né? Bem enfático da importância das profecias, ainda mais no tempo em que vivemos, sem dúvida. E como eu tinha prometido, há um último texto bíblico para concluirmos esta reunião e este estudo. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Malaquias, no capítulo 4, versos 1 e 2, nos declaram: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. O texto, então, nos remete à conclusão do problema do pecado. Não haverá um arder eternamente, um tormento eterno para os ímpios, mas serão exterminados. Haverá o extinguir tanto dos ímpios como o próprio originador do pecado, Satanás. Nem raiz, nem ramo permanecerão neste mundo. O universo inteiro voltará à plena harmonia. Não haverá um recanto deste mundo com o pecado ou pecadores, de modo nenhum. E o verso 2 nos dá a seguinte mensagem: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros da estrebaria. Que o sol da justiça esteja conosco, nos trazendo cura espiritual, cura física, cura mental em todos os aspectos de nossa vida. Que esse sol da justiça, que já nos justificou em Cristo Jesus, prossiga na santificação da nossa vida, sejamos cooperadores dessa obra e, por fim, alcançarmos a glorificação, a transformação desse corpo mortal, dessa mente limitada, em algo, então, glorioso. Que cada um de nós estejamos naquele dia final e exultemos e louvemos a Deus naquela hora, naquele grande encontro com o nosso Deus e Salvador. É esse o meu desejo e oração a cada um de nós. Amém. Gostaria, então, de concluir com uma oração final, pedir, então, para a Suelen fazer essa oração para nós. Querido Pai, agradecemos a Ti pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos aqui presentes, ouvindo mais sobre a Tua palavra. Que nós possamos a cada dia cavar mais fundo neste pão da vida que o Senhor nos deu e que nós possamos ser luz ao mundo e dizer a outros sobre Tuas santas e benditas verdades. Pedimos pelos enfermos, pelos teus filhos enlutados em todo o mundo, que o Senhor possa ser com cada um em especial, usando da tua santa e bendita misericórdia. Seja com todos aqueles que estão aqui presentes, agora nesta noite e nas reuniões de escola sabatina que acontecerão amanhã, que o Senhor possa guiar cada um, protegendo e guardando. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e agradeço. Amém. Assim concluímos este culto, que a bênção e a paz esteja sobre todos. Amém. Uma boa